Boa noite. No programa de hoje vamos falar um pouco sobre a empresa Gerdau, sua área de atuação, um pouco da sua história e uma análise financeira da mesma, tanto em curto quanto em longo prazo. Para isso, vamos com os jornalistas Ricardo Augusto e Matheus Marques, primeiramente, para breves instruções sobre sua história. Uma força que estimula a inovação e abre novos caminhos é o que move a Gerdau. Ela se manifesta na sua capacidade de superar desafios, transformar e ampliar negócios e reciclar milhões de toneladas de sucata. Essa força acompanha a Gerdau desde a sua origem há 116 anos. Atualmente é líder em aços longos das Américas e uma das maiores fornecedoras de aços especiais do mundo. No Brasil, também produz aços planos e minério de ferro. Além disso, é a maior recicladora da América Latina e no mundo transforma milhões de toneladas de sucata em aço anualmente, reforçando seu compromisso com o desenvolvimento sustentável das regiões onde atua. As ações das empresas Gerdau estão listadas nas bolsas de valores de São Paulo, Nova York e Madrid. Com a convicção de sempre buscar reinventar-se, a Gerdau também consolida a cada dia uma relação de integridade, transparência e ganhos mútuos com seus clientes, fornecedores, comunidades e acionistas. A Gerdau também ajuda a tornar realidade os sonhos das pessoas à medida que seus produtos participam da construção de residência e de grandes obras de infraestrutura, como escolas, hospitais, pontes e rodovias, além de estarem presentes em automóveis, caminhões, torres de energia eólica, entre outros. A Gerdau acredita que sua capacidade de reinventar-se, presente em seus milhares de colaboradores no mundo, vai torná-la hoje e no futuro uma empresa cada vez melhor. Agora com vocês, o Ricardo Augusto falará mais sobre essa empresa. A Gerdau atua na área de construção civil, infraestrutura, indústria, agropecuária, mineração, petroquímica, ferroviária, naval, ortodôntica, médica, alimentícia e automotiva. A Gerdau possui consultoria técnica, na qual conta com equipe de engenheiros especialistas em construção e indústria com atuação em todo o Brasil. Presta serviço de assessoria técnica aos clientes em pré e pós-venda. Dentre as principais atividades destacam-se: esclarecimento sobre o produto e suas aplicações, apoio na especificação de aços, pré-dimensionamentos e desenvolvimento de soluções, orientação quanto à equivalência dos produtos, acompanhamento de testes de novos produtos junto aos clientes, treinamento sobre produtos e aplicações e atendimento em reclamações. Os principais produtos da Gerdau são os aços longos especiais, aços planos, aços cortados e dobrados, peças de aço forjado e minério de ferro. Bom, agora vamos fazer uma análise financeira da Gerdau, falando de curto e longo prazo. Bom, agora estamos aqui com dois economistas, Gabriel Zanluc e Daniel Zen, que vão falar um pouco sobre a análise de curto prazo da empresa Gerdau. Primeiramente, muito obrigado pela presença de vocês dois. Nós que agradecemos, Fernando. Bom, então vamos começar falando sobre o ciclo operacional da empresa Gerdau. Bom, pelo gráfico, a Gerdau está diminuindo esse número de dias com o passar de cada ano, começando com 133 dias em 2012 e finalizando com 101 em 2016. E isso é bom, porque o ciclo operacional compreende o período entre a data da compra até o recebimento do cliente. Sendo assim, quanto menor for o seu ciclo operacional, menor será a dependência de sua empresa em utilizar seu capital de giro para financiar suas atividades, gerando assim um aumento do giro de negócios, proporcionando maiores retornos sobre os investimentos. Bom, agora vamos falar sobre o ciclo financeiro. Primeiramente, o que é o ciclo financeiro? É o tempo entre o pagamento aos fornecedores e o recebimento das vendas. Assim, quanto mais baixo o ciclo financeiro, significa que a empresa é bem gerida e, portanto, deve ser usado para ajudar na avaliação de potenciais investimentos. A Gerdau inicia em 2012 com um ciclo financeiro de 101 dias e, no ano seguinte, há uma queda para 91 dias. Em 2014, aumentou para 92 dias e, para os seguintes anos, foi diminuindo significativamente, fechando a análise em 2016 com 70 dias de ciclo financeiro. Agora eu passo a palavra para o meu colega Gabriel. Então, boa noite a todos. Então, o prazo médio de estocagem é um índice muito importante, pois os custos com produtos em estoque são altos e podem depreciar ou encarecer por preço final dos produtos. Com essa análise, pode-se tomar decisões importantes em relação ao estoque. Como pode ser visto no gráfico, em 2012 a Gerdau possuiu um prazo médio de estoque de 98 dias. Porém, com o passar dos anos, esse número vai diminuindo até chegar em 2016 com 67 dias de estoque, demonstrando que a empresa não gasta muito dinheiro com produto em estoque. Bom, agora a gente vai falar sobre outros índices. Vamos falar agora sobre o capital de giro líquido. O que é o capital de giro líquido? O capital de giro líquido, ele considera o valor que a empresa tem na prática para girar. Isto é,
que pode realmente utilizar para manter a sua funcionalidade. Assim, quanto maior o capital de giro líquido, menor o risco, mas também há uma menor rentabilidade da empresa, ou seja, menos ativos imobilizados, justamente os que geram as receitas. Analisando a Gerdau, de 2012 até 2015, o capital de giro líquido foi de 7.298.167 para 13.974.486. Porém, de 2015 para 2016, teve uma queda para 9.294.531. Sendo assim, há um risco de maior investimento no último ano em comparação com os demais. Agora a gente vai falar sobre o NIG, que o NIG é a necessidade de investimento em capital de giro. Esse índice ele busca evitar que a empresa fique com um saldo de caixa negativo, ou seja, que necessita de aporte por parte dos sócios ou de empréstimos bancários. Assim, quanto maior for o NIG, pior. O pior índice de NIG observado na Gerdau foi em 2015, com um valor de 9.829.694. Bom, agora a gente vê um gráfico com uma relação do NIG e o CGL. O que é importante ressaltar nesse gráfico? Que o valor do CGL sempre tem que estar acima do NIG. Porque futuramente, no índice que vai ser falado posteriormente, que é o da tesouraria, vai gerar consequências em seu resultado. Aqui no gráfico temos que apenas em 2012 o capital de giro líquido ele fica abaixo do NIG, o que vai ocasionar futuramente num valor negativo da tesouraria. Sobre a tesouraria, caso o saldo seja positivo, deduz-se que a organização possui folga financeira, ou seja, ela possui recursos financeiros aplicados em curto prazo. Se o saldo for negativo, significa que recursos financeiros de curto prazo estão financiando as atividades operacionais da empresa. Isso porque o saldo em tesouraria pode sinalizar o grau de adequação da política financeira. Aqui temos o gráfico da tesouraria e, como você pode ver, em 2012 ele teve um valor negativo, justamente porque, em comparação com os índices de NIG e CGL, o CGL foi menor que o NIG. A quantidade de dias que a empresa demora para pagar suas mercadorias é chamado de prazo médio de pagamento. Nos últimos 5 anos, o prazo médio de pagamento da Gerdau se mantiveram quase o mesmo, ou seja, 32 dias. Já a quantidade de dias que a empresa demora para receber o dinheiro das suas mercadorias é chamado de prazo médio de recebimento. Nos últimos 5 anos, o prazo médio da Gerdau se mantiveram em uma média de 36 dias. A empresa deveria primeiramente receber os valores para então se dispor a pagar os valores e desta forma diminuir o risco de cair em juros bancários. Porém, é possível notar que a Gerdau se encontra em uma situação delicada, pois em todos os anos o prazo médio de recebimento é menor que o prazo médio de pagamento. Neste gráfico, a linha azul destaca o prazo médio de recebimento, enquanto a linha vermelha o prazo médio de pagamento. O giro de contas a receber é o índice que expressa quão rapidamente podemos cobrar as vendas efetuadas, indicando também o número de vezes que as contas a receber giraram durante o ano. A Gerdau possui um giro de contas a receber relativamente baixo, que gira em torno de 10. O giro de contas a pagar é usado para compreender o ciclo de conversão de caixa de uma empresa. Trata-se do número de dias entre a data que a empresa comprou o estoque até o dia que ela recebe os valores referentes às vendas dos bens e serviços. Mais precisamente, o giro de contas a pagar ajuda a determinar o número médio de dias necessários que uma empresa leva para pagar suas obrigações, os passivos. A Gerdau possui, em média, um giro de contas a pagar de 10 dias. Nesse gráfico é possível analisar que a curva representada em vermelha é o giro de contas a pagar, enquanto a curva em azul é o giro de contas a receber. Pode-se analisar então que o giro de contas a receber sempre se manteve menor que o giro de contas a pagar. Essa foi uma análise de curto prazo da empresa Gerdau, realizada pelos 2 especialistas. Muito obrigado aos 2. E agora vamos a uma análise de longo prazo da mesma empresa. Gostaria de agradecer a presença do economista Vitor Zanqueta. E vamos agora a uma análise de longo prazo da empresa Gerdau. Bem, em relação agora à análise de longo prazo, primeiro a gente vai fazer uma análise de investimento. Agora iremos analisar
o NOPAD e os indicadores contábeis. Bem, o NOPAD é um importante indicador na avaliação de empresas. Na teoria, este indicador mede o valor que poderia ser distribuído aos acionistas se a empresa não possuísse nenhuma dívida. Assim podemos, com a tabela e o gráfico apresentado, que a partir de 2015 a empresa estava numa dívida com os acionistas, ao parecer. Em relação aos indicadores contábeis, a gente tem o ROI, que seria o retorno sobre o patrimônio líquido. Por meio deste indicador é possível saber quanto de dinheiro a empresa está ganhando ou perdendo em cada investimento realizado. O ROA, que seria o investimento sobre os ativos, para analisar a capacidade que uma empresa tem de gerar lucros a partir de seus ativos. Em outras palavras, o ROA informa que os ganhos foram gerados a partir do capital investido em ativos. Uma análise um pouco mais aprofundada, se o ROA for bom e as dívidas estiverem sob controle, o aumento do ROI é um sinal de uma boa administração. Por outro lado, se o ROI estiver diminuindo e a companhia não parece estar em uma boa estrutura financeira para superar períodos turbulentos, o aumento do ROI poderá ser apenas uma ilusão temporária, um prenúncio de problemas mais sérios. Estamos também considerando o ROI, que seria o retorno sobre investimentos realizados na empresa. Também mostrando pela tabela, mesmo tendo esses fatores positivos, mas eles estão baixos em relação ao que se espera no ano, e deu para perceber também que nos anos de 2015 e 2016, tanto o ROI quanto o ROI quanto o ROA, eles estão negativos. Em relação à análise de financiamento, estamos considerando agora os seguintes termos, que é o CAE, que seria o custo de capital próprio, que tem a ver com patrimônio líquido, que seria o PL, ou seja, como o nome sugere, sua origem está na própria atividade econômica e pode ser avaliado pelos lucros, por exemplo. Em outras palavras, são os recursos que provêm dos proprietários, sócios e acionistas. É a taxa de retorno que os investidores exigem para realizar um investimento patrimonial em uma empresa. Estamos considerando também o KD, que seria o custo de capital de terceiros, que está relacionado com o passivo real e o passivo exigível, que seriam obrigações da empresa com terceiros, e representa também, como o nome implica, todos os investimentos feitos por meio de recursos de entidades externas. É a taxa de captação de capital de terceiros para fazer a parte de estrutura de capital da empresa. E também bastante importante para analisar seria o WACC, que seria o custo médio ponderado do capital, que é a média ponderada entre o CAE e o KD, no caso entre o custo de capital de terceiros e o custo de capital próprio. Ou seja, é a composição de recursos que estão à disposição da empresa. O resultado desse cálculo vai indicar o nível de atratividade mínima do investimento. Como a gente pode observar também na tabela, a empresa variou bastante nesses quesitos. Bem, e sobre agora análise de valor, iremos analisar o EVA e o RROI. Bem, o EVA seria o valor econômico adicionado, e o encargo do capital no EVA é o que os economistas chamam de custo de oportunidade. É o retorno que os investidores podem realizar ao colocarem seu dinheiro numa carteira de outras ações e títulos de risco comparável, e o qual abrem mão por reterem os títulos da empresa em questão. Um negócio tem que produzir um retorno mínimo competitivo sobre o capital dele investido. Bem, e como a gente pode reparar na tabela, a Gerdau, durante esse período de 2012 a 2016, teve um EVA negativo. Bem, mas o EVA negativo não significa necessariamente que a companhia está na beira da falência, mas é um alerta para os sócios de tais empresas repensarem suas estratégias de atuação, como capital investido na empresa, não estando sendo remunerado a taxa mínima que compense o risco envolvido no negócio. E diante dessa situação, cabe à companhia reavaliar sua atuação, alocar seus ativos, idealizar novos produtos, buscar novos mercados, investir em projetos mais rentáveis ou até mesmo desinvestir, alocando capital em outro tipo de negócio. Em relação ao RROI,
que seria, como é denominado o ROI residual, seria a taxa de retorno do investimento que excede o custo total de capital aplicado. Ele pode ser interpretado como valor econômico agregado, que seria o EVA, em termos percentuais. Bom, vocês acabaram de acompanhar uma análise de longo prazo da empresa Gerdau e suas especificações para a mesma. Bom, eu gostaria de agradecer ao especialista Vitor Zanqueta e agora vou fazer algumas conclusões sobre toda a análise, tanto de longo prazo quanto de curto prazo, que foram ditas hoje sobre essa empresa. Bom, a partir da análise feita da Gerdau de curto e longo prazo, podemos concluir que apesar dos valores encontrados a curto prazo, os ciclos, a necessidade de investimento em giro estarem dentro do esperado e de uma fase boa da empresa, os fatores de estudo de longo prazo da Gerdau apontam que ela não é uma empresa atrativa para investimentos, devido aos baixos rendimentos anuais, principalmente em 2015 e 2016, em que essa teve uma grande dívida e suas ações caíram muito. Como considerações, alguns fatores não foram considerados na análise, devido à ausência dos primeiros relatórios analisados. Bem, gostaria de agradecer novamente a presença dos jornalistas e especialistas do programa de hoje pelo auxílio técnico oferecido na análise financeira da empresa Gerdau. Boa noite.